como vai você? Disposto para enfrentar os desafios da vida? Eu tenho os meus. Você deve ter os seus. Todos nós os temos. Algumas vezes nós achamos que não existe nada mais difícil do que a nossa situação para ser resolvida. Que o mundo precisa parar porque você precisa descer, porque o seu problema é o maior de todos sobre a face da terra. Não te dá essa impressão algumas vezes? E você olha para o seu vizinho e pensa, meu vizinho é muito mais feliz do que eu. Olha só, tem esposa, tem filhos, tem lugar para morar, tem N coisas que você começa a listar que significaria a felicidade do outro. Você olha nas redes sociais e todo mundo andou postando nos últimos dias, é a impressão que você tem, que todo mundo andou postando fotos nos últimos dias como os casais perfeitos, como as pessoas mais felizes. Elas têm um colorido, têm um sorriso, têm uma história para contar, um prato colorido e na sua casa tudo parece preto e branco. Ó céus, ó vida, eu não tenho namorado, eu não tenho marido, eu não tenho isto ou aquilo. E aí, você já viu-se nessa situação? Então, como enfrentar os desafios? Como gerenciar as emoções? Quando realmente é alguma coisa que de fato você não tem nome para dar. O médico disse assim, o diagnóstico é esse, você tem um câncer, você está no fim da vida. O que você faz? E quando todo mundo diz desiste, você anda fazendo o quê? Acreditando nelas? Vamos falar sobre questões que envolvem a vida de todos nós. E eu quero a sua participação aqui no consultório de família com os meus convidados, mas de todos os meus convidados a cada semana. Você é sempre o meu convidado especial, você e a sua família. Obrigada por estar aqui com a gente no consultório de família, sempre participando, deixando o seu recadinho nas redes sociais. Quero falar com você ali na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Estamos no Instagram também, aparece aí no seu vídeo o nosso endereço, como também você pode já se inscrever no nosso canal no YouTube, porque todas as vezes que um programa for postado, esse programa, por exemplo, quando nós colocarmos à disposição na internet, você vai ser notificado de que agora pode compartilhar. Combinado assim? Vamos então apresentar os meus convidados de hoje. Vou começar por ele, minha metade, que é todinha minha, meu marido. Bem-vindo, meu marido. Bem-vindo, Washington, boa noite. Você ia falar meu amor. Também. Tudo bom? É muito bom estar aqui no consultório de família. Nossa família, nossa casa. Família. Semana passada com essa família de casa maravilhosa. Semana passada eu disse que tinha casais aqui. Eu falei, gente, eu ia trazer meu marido, mas não cabia no sofá, aí eu dispensei. Aí eu trouxe hoje, para fazer jus aqui à participação também da temática, trazendo a palavra, trazendo a experiência de quem também já enfrentou muitos desafios. Bem-vindo, viu? Muito obrigado, é um prazer. Kátia Rios, ela é coaching, ela tem uma experiência muito linda de vida também e vem compartilhar com a gente e ensinar também muito da sua experiência, mas ensinar como profissional para a gente lidar melhor nos momentos difíceis da vida. Muito obrigada por sua vinda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui no consultório da família e acredito que nós vamos ter muito hoje o que compartilhar. Eu acredito. Bem-vinda. Alisson, meu convidado especial, ele tem 18 anos, é estudante de teologia, tem uma história fortíssima para contar. E eu quero que você aprenda aqui com a gente que, especialmente, os desafios existem, mas a vida é para quem tem coragem, porque as batalhas são intensas. E Alisson, com 18 anos, tem história assim para contar para a gente também. Bem-vindo, Alisson. Obrigado. É um prazer estar aqui. Esse lugar bonito, assim, eu sempre olhava assim na televisão, nossa, deve ser muito bonito lá. E é realmente muito bonito. Que delícia! E hoje você está aqui com a gente. Bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite, viu? Eu queria até pedir desculpa, eu tô gripado, sabe? Fica lá no NASP ficou assim, frio de repente lá e veio a gripe. Se eu já te disse que se você nem comentasse, ninguém perceberia. Você está com uma voz ótima. Nossa! Alisson, você já é escritor, você colocou no papel parte bastante da história que
que é a sua, né? Eu queria que você resumisse um pouco da sua história, da enfermidade que te acometeu, de como você lidou. Faz um resumo. Enquanto você conta, eu tenho até algumas fotos para mostrar. Pode ser assim? Pode. Conta pra gente, para fazer até a pauta da nossa conversa. Então, eu poderia até basear nas fotos, assim, falar o que aconteceu, tá, em cada Ok. momento. Uhum. Mas, enfim, eu tava com 7 anos, tal, e eu estava fazendo uma caminhada de desbravadores, certo? E ao final dessa caminhada, eu comecei a sentir muitas dores. Uhum. E meus pais acharam que foi por causa da caminhada, tal. Mas ao longo de algumas semanas, a dor continuou. Mas você nasce uma criança normal, não tinha nenhuma enfermidade. Estou até aqui com uma foto, você um bebê, muito sorridente. Mostra aqui novamente. Muito sorridente, muito querido. Enfim, tudo bem. Quando isso aí acontece, essa surpresa acontece, as dores chegam, você está com que idade? Eu estou com 7 anos. 7 anos. Ok. Aí, enfim, é muito legal ver essa foto aí. Eu gostava de pegar as roupas do meu pai e tal, e vestir. Eu sempre admirava muito meu pai, sabe? Mas, enfim, eu estava, né, sentindo muitas dores. E algumas vezes eu passava noites em claro com essas dores. E meu pai me levando em alguns hospitais, os médicos falavam, é dor da caminhada, é dor do crescimento. E um médico chegou a dizer que até era dor psicológica. E assim, depois quando eu olho pra trás assim, nossa, como dor psicológica poderia ser, né? Tão intenso, né, no Não osso. poderia ser alguma coisa assim, porque eu passava noites em claro, não conseguia andar, jogar bola, né, com meus colegas e tal, que é algo que eu gostava de fazer bastante, Aham. né? Mas, enfim, eu fui indo em vários hospitais e cada vez piorando. E meu pai, então, decidiu me levar até o Rio de Janeiro. Nós morávamos em Rondônia na época. E nós ficamos no Hospital Silvestre por mais ou menos um mês. E lá, um médico do fundão veio e Diagnosticou. diagnosticou e descobriu que eu tinha leucemia. Ok. Deixa eu mostrar aqui mais uma foto. Você já está internado. Aqui você ainda tinha 7 anos, nesse período? Isso, para 7 7, 8 anos. anos. Aí Tá. está no Hospital Adventista do Rio de Janeiro. Isso, Silvestre. Aqui eu também tenho uma foto que mostra da transfusão já. Mas aí seria mais para 3 anos depois. 3 anos depois, entendi. Olha só, o estado em que o Alisson... Claro, essa história, gente, é desde que ele tinha 7 anos, agora ele tem 18. Você imagina que para contar essa história de tantos anos... Deixa eu abrir aqui um pouco mais. Olha a situação em que o Alisson ficou. Depois de o tratamento, ainda em tratamento, esse aqui é o seu pai, como é o nome do seu pai? Ademir Firme. Ademir Firme. Aqui, deixa eu mostrar a sua mãe. Aqui. Essa família foi extremamente forte, porque você tem outros irmãos, não é? Tenho. E essa família teve que administrar a vida em família e ainda cuidando de você dia após dia. Fale-me mais desse período da sua enfermidade. Então, quando foi descoberta a doença, né, eu estava na UTI e o médico chegou com aquela famosa frase assim, eu tenho 2 notícias para você, né? Uma boa e uma ruim. E até aquele momento não se tinha diagnóstico da doença e alguns estavam achando que era uma doença rara, incurável, né? Ou que eu teria que fazer o tratamento pro resto da vida, né? E o médico falou que tinha descoberto a doença, essa era a boa notícia, e que a má notícia é que era leucemia. E eu não sabia o que era leucemia. Eu virei pro médico e falei assim, tudo bem, tranquilo. Eu tava feliz, eu ia voltar, né? Ia sair da UTI. Pelo jeito, eu já sabia que a UTI era um lugar para pessoas mais graves. Eu já estava percebendo isso. Mas eu voltei pro meu quarto normal e eu fiz um tratamento de mais ou menos 6 meses, direto no hospital, sem sair. E aí, quando eu tive alta, eu comecei a ir, assim, semana por semana, fazendo consultas e depois de 15 dias. E
Ah, uma coisa. Os médicos falaram para eu parar de estudar. Enfim, e eu não quis. Peraí, então, os médicos, a orientação é que você parasse de estudar. Isso, E para concentrar você mais no... não parou de estudar. Não, eu não quis. Eu virei assim, eu não quero de jeito nenhum parar de estudar. Eu vou deixar de ver os colegas. E, tipo, eu tava pensando muito no IAAMO, na época que... Você queria estudar fora, já, em outro colégio. tipo, nós já morávamos no IAAMO, né, que foi onde teve essa caminhada de desbravadores, lá em Rondônia. E eu queria voltar, eu queria sair logo do hospital e voltar a estudar. Então, parar de estudar, Alisson como gosta assim? muito de estudar. Nos bastidores, ainda há pouco, ele estava estudando. Eu perguntei, está estudando para a prova? Chutei, né? Ele falou assim, tenho pra prova amanhã. Tenho Deixa eu só prova mostrar amanhã. mais 2 fotos aqui, aí eu quero ouvir vocês a respeito dos desafios e a história do Alisson hoje, ela serve para a gente como um case, para a gente entender que desafios existem e muitos deles são graves, mas a nossa postura frente a esses desafios fazem toda a diferença. Ele já traz mais uma questão. Enquanto todos diziam que ele não tinha condição e teoricamente ele não tinha mesmo, ele diz, não, eu quero estudar. Você está pensando que é coisa pouca? Mostra aqui mais, olha. Ele fica praticamente sem movimento sobre uma cama, tratamento seríssimo. As juntas ficaram inchadas e tal. Ele não tinha Minha mais mãe movimentos. disse que era metástase e tal. Tinha esse... Fale-me mais. Agora você, Kátia. Muito interessante. Eu sempre costumo dizer que a coragem não é ausência de medo. E ouvindo a história do Alisson, me lembrei de Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, que escreveu O Sentido da Vida. Quando ele ficou no campo de concentração, ele era um judeu vienense, passou por problemas sérios no campo de concentração, mas ele teve 3 objetivos. Como o Alisson queria estudar. Quando nós temos metas e objetivos, isso nos transcende. E Viktor Frankl, a primeira meta dele era sobreviver. A segunda era, como médico, ajudar as pessoas ali. Mas com que instrumento? Somente com a força, com a motivação. Mas a terceira coisa era o que eu posso aprender com este holocausto. Então, muitas coisas na nossa vida tendemos a perguntar por quê. Mas é para quê? Que aprendizado que eu tiro disso? Isso nos torna pessoas mais fortes, mais ricas, mais humanas, sem julgamentos. Então, cada dia mais é um aprendizado. Muito bom. Washington. Deus colocou no ser humano a capacidade de superação, de resiliência. E ao conhecer a história do Alisson Firme, nós podemos perceber que o fator fé, e aí a influência dos pais, o pai dele é pastor, a mãe dele está envolvida no ministério, conhece a palavra de Deus, e essa fé, esse encorajamento da família, terminou de alguma forma motivando e fazendo com que ele buscasse forças para superar aquele momento. Muitas vezes o mundo olha para nós e nos faz pensar que nós somos grandes em momentos grandes. Mas olhando para o exemplo do Alisson, e eu lembrando do deserto que Cristo viveu em todo o seu ministério, nós percebemos que Jesus foi grande, foi incrível em momentos simples. Em momentos simples, onde não tinha um público, onde não tinha o reconhecimento do outro, mas ele estava cuidando dos detalhes da vida dos mais simples. E lá no leito do hospital, quando ele estava sozinho, com a força e a fé e a esperança que os pais comunicavam para ele, ele terminou encontrando essa resiliência. E, de certa forma, foi muito forte para ele se superar. Eu entendo que você aprendeu, a fé a gente aprende também, né? Mas desenvolve por si. Alisson, você teve medo da morte em algum momento dessa história? Você, quando ouvia os médicos dizerem metástase, não tem mais jeito, está desenganado, sofrimento da sua família, você tinha medo da morte ou chegou a desejar a própria morte?
Então, quando os médicos falavam essas palavras difíceis, eu era muito curioso e eu perguntava o que que significa isso, né? E, tipo, eu sempre muito curioso, às vezes perguntava para os enfermeiros o que que você está colocando, para que serve e tal. Mas, assim, e eu sempre queria saber o que estava acontecendo comigo. E algumas vezes não era muito respondido da forma com que eu queria. E dessas vezes, quando não respondia muito, eu ficava assim, já ficava assim, não, então o que será que está acontecendo, né? Mas, enfim, teve momentos sim que eu tive perto da morte e, assim, eu acho que teve mais, mas eu digo que foram 3, assim, momentos que eu estive mais perto da morte. E um desses momentos foi quando eu estava para ser descoberto, tal, ainda não tinha descoberto. Passaram-se 4 meses sem descobrir o que eu tinha. E isso para o câncer é crucial para Sim, você o tempo ser, urge, né? se você vai ser curado ou não. Se você demora muito, o câncer ele toma conta e já fica em estágio final, né? E eu soube mais ou menos quando eu estava perto da morte. Teve um momento que foi, eu acho que acredito que foi o momento mais grave, assim. Mas eu acho que eu vou contar depois, mais pra frente, né? Aqui. E com relação a eu desejar a morte, no caso o descanso, eu já pensei sim, mas não em me suicidar, Sim, coisa sim. parecida. Eu fiz uma oração para Deus me deixar descansar, porque na época eu estava sentindo muitas dores e eu não podia movimentar um dedo sem dar um grande gemido de dor, porque estavam muito fortes as dores. Aí você fez uma oração. Sim. E a oração não foi atendida, né, Não, Alisson? graças a Deus. Yes, amém! Obrigada, pai, que não ouviu esse menino. Eu louvo a Deus que muitas vezes Ele não nos atende na nossa loucura. É, Porque tem momentos que nós expressamos coisas que estão contrárias realmente à vontade do Pai. Né? E você comentando da fé me fez lembrar dos alcoólatras anônimos. Eles têm os 12 passos, que são quem fundou com base nos 12 discípulos. E aí os cientistas ficavam intrigados com aquilo, porque não tinha muita base científica. Mas eles viram grandes ingredientes ali, um deles era a fé. E o outro ingrediente era o quê? O companheirismo. Então, nós temos o corpo de Cristo. O Alisson tinha os seus pais, o corpo de Cristo. E isso nos dá força para vencer. Muito grande. exatamente isso. Bom, queridos aí de casa, nós estamos falando a respeito da vida de todos nós. Em algum momento você vai se identificar. Eu sei que neste momento, alguém aí do outro lado deve estar dizendo assim, eu já fiz o que o Alisson fez. E quem no momento de grande agonia não pensa num descanso e se tiver que ser a morte, que seja. Mas essa oração não foi respondida, porque o final de todas as coisas não é a morte. O final é enfrentar a vida com dignidade até que, se possível, se necessário, a morte chegue, nós estejamos dignos, inteiros. E eu não diria pronto, porque de falar em estar pronto para morrer, mas estar leve para dizer, estou aqui, né? Deus cuida de mim. Qual é a tua experiência com relação aos desafios? Anda desanimado por quê? Se a história ainda não chegou ao fim. Como é que você lidava quando você estava assim muito desanimado, você estava lá no quarto sozinho, mas sua mãe, seu pai, seus irmãos, que, claro, sempre estiveram junto de você, mas tinha o seu momento só. O que acontecia naquele momento de solidão? Bem, deixa eu tentar lembrar aqui. Algumas vezes eu parava assim, quando vai acabar, né? Afinal, mesmo assim, depois dos 6 meses de tratamento da primeira vez, né? Eu fiquei careca e tal. Aí eu não gostava muito, usava um boné. E eu, como eu não quis parar de estudar,
comecei a ir assim, não regularmente, mas de vez em quando para a escola, né? Aí eu voltei assim, comecei a estudar assim da primeira vez, depois do primeiro tratamento, foi em Teresópolis. Comecei a estudar, fazer junto com alguns amigos, né, que eu fiz lá. E o tratamento foi indo e melhorando cada vez mais. E algumas vezes eu pensava assim, eu acho que está acabando, né? E eu pensava assim, naquele momento que eu disse que eu fiz uma oração para Deus deixar eu descansar, eu acrescentei uma segunda coisa. Eu falei assim, se for da tua vontade, que eu descanse, porque se não adiantar muito esse sofrimento, né, eu vou descansar e já vou acordar com Jesus voltando. Então, isso seria, entre aspas, bom. Um bom negócio, né? É um bom negócio. Eu não sofro e já acordo com Jesus voltando. Mas aí eu falei assim, mas se não for da sua vontade, que eu possa ter um pouco mais força para poder suportar tudo, né? E para que eu não fique tão desanimado. E Deus respondeu essa oração, para que eu não ficasse desanimado dentro do hospital. E Ele mandava amigos, enfermeiros, alguns pastores. Eu queria até mandar um abraço para um amigo meu, o pastor Arthur Maschi. Quando a gente estava no Hospital Silvestre, ele chegava lá e falava, Alisson, você vai... e aí, tudo bom? Aí eu falava, tudo bem. Aí ele falava, não só bem, mas bom demais, né? Ah, que Sempre lindo. falava assim. Aí a gente trocava charadinhas e a gente ficava nisso. Ele tornava os seus momentos mais agradáveis. E era muito, muito engraçado e tal. A gente conversava lá dentro, alguns outros pastores visitavam. E era muito legal. Alguns amigos meus da escola, Deus mandou eles, alguns mandaram cartas para mim. E eu falava assim, nossa, como eu queria estar de volta para a escola, tal. Eu queria ver esse pessoal de novo. Darleide, eu gostaria de pontuar na fala do Alisson a esperança que ele tinha, mas também a esperança que os outros comunicaram para ele. Perfeito. Então, a palavra, ela cura, a palavra, ela liberta, a palavra, ela transforma. E eu lembro de Isaías 58, versículo 8, que diz que na presença do Senhor, todo grito de pedido de socorro é ouvido. E o Senhor, estando presente, Ele cura, liberta e transforma. E não foi diferente na vida dele. A esperança que ele tinha, unida com a esperança comunicada através dos amigos, certamente contribuiu para ele reagir diante do quadro de tanta dificuldade. Eu acho isso fenomenal e eu acho que a gente, inclusive, deve falar mais a respeito. A nossa postura frente à vida diz quase tudo. Né? Essas pessoas que chegavam lá e colocavam o Alisson para cima e dizia creiam, sabe, confie, fala mais alto, diga que está muito bom. Ah, como vai? Está tudo bem? Não, diga está tudo bem, está tudo muito bom. Faz diferença, né? O corpo responde, a mente responde. Você falou muito bem a mente, e a Bíblia fala de você cuidar com os pensamentos, cuidar dos pensamentos. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz que os pensamentos de Deus a seu respeito são positivos. Deus só pensa coisa legal de você. Então, quando eu imagino assim, que em meio à minha dificuldade, o meu deserto, tem alguém pensando joinha para mim? Alguém dizendo, olha, você não está só, eu estou contigo. Eu acredito em você. Eu acredito, você pode, você vai superar. Olhando para a Bíblia, são tantas promessas, o Senhor dizendo, eu fortaleço as tuas mãos cansadas, eu fortaleço os teus joelhos, você é pequeno e fraquinho, mas eu sou o teu Senhor. Eu conheço você desde a formação, desde o ventre, eu estou cuidando com você, você não está só, seja forte e corajoso. Deus é um Deus de muito ânimo. Sim. Amém. E o nosso Deus, ele vê a essência. E O que há de bom em O que há você. de bom, a nossa essência. E muitas vezes nós ficamos olhando o comportamento das pessoas. E aí se colocam até como vítimas. E a gente vê uma história maravilhosa, escrevendo um livro. Então, assim, qual a postura que a gente tem mediante a vida? Os nossos pensamentos,
eles são virtuais, porque eles vão do passado ao futuro, tudo muito rápido. E isso vai construindo as nossas emoções. Então, essas experiências nos enriquecem, e junto com a palavra do Senhor, que é a nossa essência, né? O Espírito falando cada vez mais em nós podemos superar tudo isso. Cátia, nós Muito estamos bom. falando de um adolescente, de um Sim, jovem. que era uma criança, quando na- aconteceu. Hoje ele é um rapaz, 18 anos, mas a todas as história começa quando ele tinha emoções. 7 anos. É isso mesmo. E Esses momentos tal, durante o tratamento, algumas pessoas falavam, nossa, como você é forte e tal. Eu pensava assim, eu acho que não, né? Acho que Deus que tem me dado força, porque eu acho que se não fosse a ajuda da família, da ajuda de alguns amigos, da ajuda dos desbravadores, eu gostava dos desbravadores, eu acho que não teria tido muito efeito. Você foi um desbravador, né? Para enfrentar tudo isso. A gente poderia traduzir esse trechinho da fala dele agora pela palavra amor. Se não fosse o amor de Deus, da família, dos amigos, da rede de apoio que ele recebeu em amor, ele não teria sobrevivido. É isso que a gente fala e muitas vezes fica pautado aqui, ou dito ou nas entrelinhas, que o mundo está morrendo é por falta de amor. Não tem amor, morre. Não tem amor, adoece. Não tem amor, a gente fica paralisado, sabe? Doente mesmo. Quando Jesus vem, ele encontra um bando de gente mendigando amor, mendigando paz, mendigando vida, sabe? Morrendo. E ele chegava, tocava com uma palavra, ressuscitava e ele trazia as pessoas à vida. E as pessoas assim, gente, dá para viver? Dá para viver, dá para viver. Então, no programa de hoje, a gente quer mostrar a você, mais uma vez, que dá para viver. Entendeu? Dá para viver. Nós vamos no intervalo, rapidinho. Você sabe que o nosso intervalo é uma bênção. Tudo que acontece aqui é para abençoar a sua vida, não é para vender produtos, é para te mostrar algo mais a respeito de ser feliz. E aí a gente volta, continuando essa boa conversa, dizendo para você que dá para viver, desafiando os próprios limites e indo além da dor, da doença, do câncer, de qualquer situação, dá para viver. Logo depois do intervalo, nós voltamos aqui. Este é o seu consultório de família. Aproveita e comenta na nossa página no Face. Na volta, te mando um abraço. Até já. Para ajudar você a cuidar da saúde física, mental e espiritual, o que eu tenho de presente para você? A revista Família Feliz também, ainda temos. Mas ultimamente tenho lembrado a você da revista Fique Leve, falando de saúde física, mental e espiritual. Você faz o seguinte, entra no nosso site, que aparece aí no seu vídeo, novotempo.com/consultório, e você vai encontrar ali um cadastro para fazer, põe os seus dados, o endereço, enfim, nós vamos mandar para você de presente. Aqui fala de ansiedade, como lidar com ela, com medo, com a depressão, como lidar com questões emocionais bem específicas, vai ajudar muito a você. Como trabalhar melhor a sua saúde. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Anda comendo direito? Não, nem estou pedindo para você ir no nutricionista, para ele fazer aquela lista, porque você sabe que deveria comer e não come. Por que faz isso? Você está tomando água como deveria. Ai, não gosto. Mas quer morrer ou quer viver? É uma questão de escolha. Ou a gente quer viver ou a gente quer morrer. Se a gente quer viver, precisa trabalhar com a vida. Água para a vida, comida para a vida, atividade física para a vida, bons pensamentos para a vida, sono, repouso para a vida. O que é para a morte? Deixa de canto. Essa comida mata? Não come. Ué, você quer viver e come o que mata? Não está funcionando. Para te ajudar, a revista Fique Leve. Entre em contato com a gente, o nosso presente para você, tá bom? Estamos conversando hoje sobre desafios. Esse é um. Cuidar da saúde é um grande desafio. Mas os que perseveram. E então a nossa conversa aqui quer você junto com a gente. Na próxima, deixa eu lembrar que no próximo sábado, tem Caravana da Novo Tempo lá em Goiânia. Joyce, prepara pra gente aí o vídeo, pra gente rodar e convidar os nossos amigos para esse final de semana, especialmente no sábado, tá bom?
E aí nós vamos dizer para você exatamente onde estamos neste sábado, lá na Caravana da Esperança, em Goiânia. Um beijo. Não tem um vídeo aí, Joyce? Mas daqui a pouquinho a gente diz mais detalhes para você sobre a Caravana da Esperança neste próximo sábado em Goiânia. Nossa conversa aqui hoje com Alisson, Kátia e Washington. Estamos falando sobre desafios, como lidar com ela, como gerenciar as emoções. No intervalo, o Alisson disse a respeito da alegria, do que foi que ele resolveu, uma das decisões que ele tomou enquanto estava no hospital. Alisson. Você até falou aí em trabalhar coisas da vida, né? E tem um verso da Bíblia que fala: o coração alegre aformoseia o rosto. A felicidade traz vida, a alegria traz vida. E no hospital eu pensei nisso e eu falei, bom, se a alegria traz vida, então eu vou sorrir, eu vou me alegrar. Eu vou tentar me divertir aqui dentro. Então eu tentava arranjar passatempos, tava arrumar brincadeiras, desenhar. Você acreditou, né? Acreditou no que estava escrito. A palavra que produz cura, vida, libertação, descrita em Provérbios 15:16 e 15:13, que é o que ele disse, né? A alegria do coração ilumina todo o rosto, fez a diferença. Ele acreditou nessa palavra. Darleide, é importante você coordenar as suas emoções. E aí eu gosto de pensar nas emoções do Cristo, que é o nosso modelo, né? Jesus, nos momentos mais difíceis, mesmo antes da morte, ele teve o domínio das suas emoções a ponto de lavar os pés dos discípulos, se alimentar, cantar, dar graças. Aqueles momentos não eram fáceis para Cristo. Como a vida não foi fácil para os seguidores de Cristo. Você pode estar pensando agora, mas eu sou um seguidor de Jesus, eu faço tudo certinho e o resultado do exame não foi o que eu esperava e agora eu estou sofrendo. Eu estou com câncer, eu estou numa situação muito difícil. Olha, os discípulos de Jesus passaram por todas as dificuldades que você possa imaginar. Jesus passou por todas as dificuldades que nós passamos e ele levou sobre si todas as nossas dores. Então ele entende o que é sofrer e entende a dor e o sofrimento e cada lágrima que você está sofrendo agora. Cada gemido calado, ele sente com você. E é interessante que a dor física, nós cristãos, temos mais assim tranquilidade de falar. Mas das dores emocionais, parece que existe um tabu para nós cristãos. Verdade. Nós sofremos calados. Não, porque eu sou do Senhor. Vão dizer que eu não tenho fé. Vão dizer que eu não tenho fé. Vão achar que eu sou fraco. Vão achar que eu sou fraco. E eu sou fraco. Lá em Gênesis 4:26, quando os 7 gerou Enos, a tradução de Enos é o quê? Eu sou fraco, frágil e mortal. Aí nisso, nós o que fazemos? Dependemos do Senhor. E nós vemos várias passagens na palavra. Ana chorava e balbuciava. Ele achou que ela estava até embriagada. A sinceridade de Jó. Isso, a sinceridade de Jó. E o Senhor, antes de ser crucificado, ser entregue, ele pediu que os seus discípulos orassem, 3 discípulos, porque a sua alma estava muito amargurada. Então, eu vejo que nós temos que ter consciência dos nossos momentos de dor e nos apresentar esses momentos. Ao Senhor, né? Ao Senhor. Eu já fiz muito uma prática de olhar no espelho e conversar com o Senhor e comigo ao mesmo tempo. Falar das minhas dores, me amar, me perdoar, não incutir a culpa, porque senão a gente entra num ciclo de sabotagem. E, em cima disso, vem doenças. Muda até a estrutura de genes, tem provado. Então, nós temos a grande chave nas mãos, que é a palavra, a fé, o corpo de Cristo. Muito bom. Amém por isso. A Liduína Menezes dizendo que maravilha de programa. A Daniela Gonzaga diz, esse rapaz é uma prova de que Deus é o Deus do impossível. E sua mãe deve estar em casa, lá no Rio de Janeiro, dizendo glória a Deus, né? Porque a Edjane, a mãe e o seu pai, assim,
foram guerreiros demais, e os seus irmãos, que não é fácil ter uma família toda envolvida na situação de um, mas os outros continuavam na escola, os outros continuavam tendo os amigos, e os outros? Vai que esses outros poderiam em algum momento dizer, meus pais só pensam no meu irmão, meus pais só lidam com meu irmão e nós. Mas essa família toda abraça, todos devem ter a sua parte na história para contar, mas todos estão celebrando essa vitória. Um beijo para vocês. A Denise diz, Darleide, olha isso, acabei de ouvir Deus me falar, aí por conta do que ela está ouvindo no programa, e dá para viver. Eu estava apreensiva com a possibilidade de enfrentar a doença, mas Deus me diz que dá para viver. Todas as palavras que nós dizemos aqui, tudo que você disse agora, foi a necessidade de um coração ali em casa. Tudo que você está dizendo, Alisson, tem a necessidade no coração de alguém que está sendo atendido agora. Todas as palavras que saem da sua boca foram ouvidas por alguém que precisavam disso agora, como as minhas. Ou seja, para cada um que está aí do outro lado, tem uma palavra para o seu coração. Olha que rico, que bênção, que misericórdia de Deus para a sua vida. Então, Darleide, mais uma palavra. Vamos lá. Para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Deus, ele tem prazer em amar, em proteger, em cuidar. Agora, a cura, a libertação, a restauração, o milagre, ele é para a honra e a glória do Senhor Jesus, para a honra e glória de Deus. Então, ao olhar para a história do Alisson e para a história de tantos outros que nós conhecemos, que receberam o toque do Mestre, a nova chance, a oportunidade, nós devemos lembrar que isso não é fruto nosso, do nosso conhecimento, não é da nossa força, é da força e da vontade do Senhor. E certamente Ele tem um propósito, Ele tem um plano especial para a vida do Alisson, como tem para o telespectador que acompanha agora. Com certeza. E o Alisson aproveitou essa história, essa dor, transformou num livro. E transformou agora no grande sonho de fazer teologia. Hoje ele é um estudante de teologia. Você está ouvindo o relato e vendo um futuro pastor que vai falar de esperança para milhares de pessoas. Ele tem esse chamado. Poderia ser um menino que diz, perdi muitos anos sem estudar, perdi muitos anos dentro de um hospital, olha, os meus amigos já estão fazendo faculdade muito mais tempo que eu. Ele poderia dizer uma série de coisas que justificariam ele ter ficado para trás, mas Alisson vai lá com o apoio da família, repito, que a família firme, família firme, hein? Vocês viram que o sobrenome desse menino é firme, mas é firme, é mãe firme, pai firme, irmãos firmes, Alisson firme, porque essa é a firmeza de Deus. Gente, eu nunca tinha pensei nisso agora, que esse sobrenome é tudo na tua vida. Darleide, e uma pergunta para o telespectador pensar. O que você vai fazer com a sua dor? Isso, é escrever um livro. O que você vai fazer com a sua dor? Que história você vai contar após o seu deserto? Perfeito. Então, começa a pensar aí. De antemão, lembre-se que, com as mesmas mãos que o Senhor escreveu em tábuas de pedra os santos mandamentos, para que se eternizassem, as mesmas mãos que desenharam as estrelas do céu, são as mesmas que estão à disposição para escrever uma nova história na sua vida, como escreveu na vida do Alisson. Agora, o que você vai fazer com a sua dor? Boa pergunta. Jesus sempre fazia perguntas, né? Deus, o Pai, fazia perguntas lá na criação. Filho, onde você está? Jesus, o que você quer? Tem perguntas para você responder. Você quer tudo pronto. A gente tem isso, né? De querer todas as respostas prontas. Mas quando Deus nos faz uma pergunta, diz, ei, preciso responder. E é extremamente importante as perguntas. Nós queremos sempre as respostas, né? Mas a gente vê na palavra o Senhor sempre fazendo perguntas. E essas perguntas que vai despertar realmente a nossa autoconsciência, o autoconhecimento. Kátia, e junto com a pergunta vem também a obediência. Sim, com certeza. Porque olhando para a Bíblia e para todas as histórias de milagres, as pessoas que necessitavam do milagre, Darleide, essas pessoas precisaram tomar uma atitude.
tiveram que fazer algo. Tiveram que mergulhar 7 vezes na água. Sim. Para a muralha cair, tiveram que dar 7 voltas. O outro teve que confiar que o Cristo estava tocando nos olhos com o lodo. Enfim, e depois ele teve que se banhar. E aí nós precisamos acreditar na medicina, no remédio, precisamos fazer os exames, o acompanhamento com o profissional. E tudo isso aliado à fé, à esperança, vem o resultado. E esse resultado, independente de qual seja, positivo ou negativo, eu tenho que ter plena segurança que ele seja conforme a vontade do Senhor, porque ele sabe o fim desde o começo. E já está provado pela ciência que todo esse amparo do médico, do remédio, do tratamento, sem a fé, ela é praticamente ineficaz. Porque o que gera a vontade de viver é o que comanda, né? Deixa eu lembrar aqui para o pessoal de casa que nesse final de semana nós estaremos em Goiânia, como eu disse, com a caravana da Novo Tempo. O endereço é Alameda Leopoldo de Bilhões, quadra 51, lote 16, no setor Pedro Ludovico, lá em Goiânia. Você conhece esse endereço? Alameda Leopoldo de Bilhões, quadra 51, é ali que nós estaremos. Estaremos Tito, Leandro Quadros, pastor Antônio Tostes, euzinha estarei lá também, pastor Gilson, pastor Leidivan, Karina do Canto, Glauci Cunha, Joyce Carnassale, Daniel Lidick, Dilson e Débora. Tem música, tem palavra, tem carinho, tem todo o corpo de Cristo, como bem dizia a Kátia agora há pouco, reunido ali naquele lugar para fazer uma celebração. Você é o nosso convidado muito especial nesse dia 20, às 4 da tarde. Combinado? Te vejo por lá. Um beijo. Vamos continuando aqui. Mandar mais um abraço para valorizar você, que deixa o seu recadinho na nossa página no Face. Patrícia Alves, dizendo parabéns, estamos cansados de um evangelho apelativo, estou amando o programa. Não tem por que apelar, a gente só apresenta o que o evangelho faz. Ponto. Ele por si só, né, se diz, se explica. A Raquel Freitas dizendo gostaria de receber a revista Fique Leve. Você vai no nosso site, novotempo.com/consultório, aparece aí no seu vídeo, anota, lá tem um espaço para você preencher o seu cadastro. Na hora que aparece a revista, você clica e vai abrir o cadastro para você fazer. Tudo bem? Preencher. Vânia, fé em Deus, sempre temos que confiar em Deus e entregar tudo nas mãos dele. Aí é que está uma questão. Quando a gente entrega tudo na mão de Deus, mas a gente já fica assim, ai, mas o que eu ainda tenho para fazer? O que eu posso? E não descansa, né? No dia que você resolveu sorrir, você estava dizendo, o que precisa ser feito está sendo feito. Agora eu vou ter as minhas esperanças renovadas. Quero ouvir mais você. Como foi o seu momento de escrever o livro? Por que você decidiu escrever? Então, acho que tem todo um contexto, assim, né? Bom, como eu disse, eu já estava de alta do hospital, né? E já estava estudando, já estava melhorando muito. E o médico tinha dito que o tratamento ia durar 3 anos. E, enfim, estava chegando no 3º ano, né, do tratamento, mas eu comecei a piorar e comecei a inchar. Tem umas fotos minhas aí que eu estou mais gordinho e isso daí sim, teve época que eu tomei muito corticoide, mas na época que eu inchei, dessa que eu tô falando, que eu engordei, foi que o próprio corpo estava produzindo corticoide, entendeu? Entendi. E os médicos não estavam identificando o que estava acontecendo e foi passando o tempo até que uma médica, a doutora Josi, ela resolveu fazer um exame chamado punção lombar. E aí descobriu que havia recaído a doença. Quando recaiu a doença, eu soube que eu teria que fazer uma quimioterapia mais pesada, num período mais curto, que essa quimioterapia faria. Ela destruiria a medula óssea, eu teria que fazer radioterapia e eu teria que fazer um transplante de medula óssea, pelo fato de ter destruído a medula. E, enfim, teria que encontrar um doador, né? E nessa de encontrar um doador,
nós ficamos sabendo que a cada 100 mil pessoas, uma é compatível com você. E os primeiros exames foram feitos nos meus irmãos. E descobriu que minha irmã, a Alice, era compatível comigo, né? E tava quase que uma disputa entre o meu irmão e a minha irmã de quem que ia doar, quem vai poder fazer com que o Alisson sare. Então, no transplante de medula óssea, perto do transplante, eu perguntei pro meu pai: papai, quando é que vai acabar? Quando esse tratamento todo vai acabar? Aí meu pai disse que nós estávamos passando por um deserto, que nós não sabíamos quando ia acabar, mas nós tínhamos que confiar em Deus, porque Ele que sabe quando vai acabar o deserto. E aí eu fiquei com isso na cabeça, na mente. E Deixa eu só eu mostrar aqui pensei a o sua irmã. seguinte. Deixa eu só mostrar a sua irmã que fez Certo. a doação. Olha aqui, ela foi compatível, né? E ela pôde fazer essa Isso. Susan. Lindinha. Como é o nome dela? Alice. Alice. Um beijo, Alice. E nisso que ele disse, eu pensei, eu quero escrever então um livro. Eu pensei assim, que tal eu escrever um livro, né, sobre isso? E eu comecei a escrever, a digitar no computador, né? E foi saindo dentro do hospital, lá digitando. E ficou como o título O Meu Deserto. E eu tenho apresentado esse livro para algumas pessoas, assim, que estejam passando por dificuldade, não por doença, mas qualquer tipo de deserto, qualquer tipo de dificuldade. Foi produtiva essa dor. Enquanto ele sentia, Sim, produzia, com né? certeza. Eu tenho uma experiência também próxima dele. Eu tinha acabado de ter uma filha. Quando ela estava com 5 meses, foi diagnosticado também, eu estava com câncer de mama. E aí tive que passar por tratamentos de químio, só que teve um tratamento que estava em estudo aqui no Brasil e eu entrei nesse experimento. Conclusão, chegou na 6ª quimioterapia, meu organismo não suportou, meu coração teve alguns problemas, não suportou. Eles decidiram parar o tratamento. Eu falei, não, vocês não podem parar o tratamento. E aí eu fui para fazer as radioterapias. Mas olha isso, é para fortalecer a nossa fé. Porque o tratamento não foi feito completo. Hoje minha filha já está com 14 anos. Então o Senhor é soberano. E nesses momentos é muito interessante porque é nós e o Senhor. Exato. Não é mais ninguém. Agora, o Alisson, a gente sabe que a primeira infância, de 1 a 7 anos, é extremamente importante. Depois, entre a adolescência, ele passou por esses momentos conflitantes. E hoje, com essa meta, estudando para teologia, o Senhor reinando no coração dele. Então, isso tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém. Todo Inclusive, deserto é uma escola. Pois não. Não, eu queria dizer assim, para quem estiver passando por qualquer dificuldade, tipo assim, quando você está passando por um deserto, lembre-se de uma coisa, o deserto tem um oásis e ele tem um fim. Ou seja, são duas coisas. Ou seja, no meio do deserto você pode ter descanso. Não significa que o deserto acabou. Mas o deserto ele também acaba. E o meu deserto ainda não acabou. Mas eu encontrei o oásis. Deus, ele sabe onde tem o oásis. Ele sabe onde fica o fim do deserto. E assim, quando nós confiamos em Deus, ele se torna o nosso guia no deserto. E nós temos histórias na Bíblia de pessoas que foram para o deserto. Moisés, vemos a história de Elias, João Batista. João Batista, vemos a história de Jesus. E eu tenho uma semelhança nessas histórias. Quando essas pessoas vão para o deserto, elas passam por alguns conflitos, por algumas dificuldades. Mas quando elas voltam muito mais fortes. Ou seja, um deserto, uma dificuldade,
é para te tornar mais forte, é para te tornar mais, para deixar você com mais fé. Jesus voltou do deserto e venceu o mundo. Por causa dele, nós estamos aqui. Moisés salvou o povo de Israel depois que voltou do deserto. Elias enfrentou Acabe e Jezabel. João Batista preparou o caminho para Jesus. Ou seja, nós só passamos por deserto quando Deus tem um propósito especial na nossa vida. Em que momento, em que fase do tratamento você está? Você disse que não terminou ainda o deserto. Não. Seu microfone. Não, desculpa. Depois do transplante, eu comecei a desenvolver algumas reações que não é uma rejeição. É simplesmente uma reação. Certo. De que a medula está trabalhando, a nova medula, porém há um conflito entre o sangue e o corpo. Ou seja, o novo sangue estranha o novo corpo. E os dois começam a brigar. E começam a aparecer algumas manchas na minha pele. E essas manchas vão agravando e vão piorando como se fossem queimaduras. Então é como se eu estivesse dentro de uma fornalha e saísse. E eu fiquei completamente queimado. Dos pés à cabeça, fiquei completamente queimado. Sua pele saía como se você tivesse passado pelo fogo, né? Sim, ela grudava nos lençóis da cama do hospital. E quando eu tinha que sair, a pele saía junto. E era uma dor tremenda, era uma dor terrível. É uma imagem tão forte que nós não vamos mostrar, né? Não tenho aqui essa imagem para mostrar. E saía sangue e eu não podia tomar banho direito, assim, e receber água direto, porque senão era como se tivesse um choque térmico. Porque realmente eram queimaduras. Sim, sim. Então, você está nesse momento ainda em tratamento, por isso que eu achei tão bonito quando você pontuou assim, o deserto ainda não terminou, mas há um oásis. Né? Essa é a grande questão. Bom, nós estamos finalizando o programa, é assim, rápido mesmo, mas o suficiente para fazer quem está ali do outro lado pensar e a nós também pensarmos. Kátia, muito obrigada. Deus te abençoe. Agradeço. Washington. Queria só finalizar com a história de uma mulher que durante 12 anos ela sofreu, tinha uma enfermidade, foi a Cristo, tocou em Jesus e de Jesus saiu o poder. Darleide, Kátia, Alisson, telespectador, de onde saiu o poder de Jesus para aquela mulher, tem muito poder à sua disposição. Perfeito, amém. Muito obrigada, viu? A todos. Alisson, obrigada por você ter vindo aqui. Ele viajou um pouco, nós fomos lá buscá-lo, semana de prova, mas quando eu apresentei o desafio, ele disse, eu vou. E ele aproveita todo o tempo para dizer coisas bonitas, como ele disse aqui. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe a você. E a sua família também. É como se ela estivesse aqui com a gente, né? Muito obrigada. E você aí de casa também, deixa eu só mandar um abraço para você que prestigiou o nosso IG do consultório de família no Instagram, como a Valéria Marinho, dizendo que bênção na nossa vida esse programa. A Gessileide Ribeiro, seu programa é uma bênção, gostaria muito de conhecer pessoalmente, convidadíssima. A Dan Quirino dizendo ótimo programa, só fazendo uma ressalva, ela é lá de Goiânia, dizendo que o nome da rua onde vai acontecer o evento da Caravana da Esperança no próximo sábado, dia 20, é Alameda Leopoldo de Bulhões. Se não me engano, eu estava falando bilhões, né? Tudo bem, você entendeu. Um beijo para todos vocês. Obrigada por hoje. Dá para viver, dá para ser feliz, não dá? Dá para ser alguém que agora, apesar dos pesares, se levanta e diz, e agora? Eu escolho continuar nessa depressão, eu escolho continuar aqui sem levantar da cama, eu escolho morrer ou escolho viver? Sabe que essa é uma questão que Deus colocou para os seus filhos lá em Israel. Ele diz, hoje escolham a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Ou seja, você escolhe. Se você escolhe a morte, Deus respeita, você vai continuar ali definhando. Se você escolhe a vida, ele diz, então vem para mim.
segue os meus passos, segue as minhas leis, segue a minha palavra, acredite em mim. Aí você diz, é só crer, sim, crer e seguir as minhas ordens. Aí o Senhor vai dizendo quais passos você deve dar, que passos Deus está dizendo para você tomar hoje, o que você aprendeu com a história de hoje, o que vai fazer com a sua dor, o que vai fazer com o seu deserto, vai fazer o que com tudo isso. Então pense nisso, confie em Deus. Faça uma oração agora, onde você estiver, entregue-se completamente a Deus e diz, Senhor, o que tu disseres, eu farei. Me dizes o que devo fazer. E ele diz, na sequência, você pega a palavra de Deus, sabe a palavra que o Washington trouxe aqui com a gente o tempo inteiro, guiando essa conversa? Aqui, essa palavra, abre e diz, Senhor, meu Deus, fala comigo. E aí você lê um texto da palavra de Deus, um evangelho, o que quer que seja, é a palavra. E ele vai te dizer ali na palavra que passos você deve dar. Tudo aqui pela palavra. O Senhor é contigo, por onde quer que andares, não temas. Um abraço e até a semana que vem.